A pergunta poderia ser, a moradia é um dever? Que eu acho que quando a gente pensa assim, se a moradia é um dever, nós já vamos direto nos responsáveis, né? Nós vamos nos perguntar automaticamente quem é responsável pela moradia, quem é responsável por garantir esses direitos, né? Moradia, ele sempre foi uma obrigação que caiu nas costas do povo pobre brasileiro. O povo pobre brasileiro sempre teve que se virar morando de favor, sacrificando para pagar o aluguel e ocupando as áreas que eram deixadas de lado pela indústria imobiliária, as encostas, as áreas de várzea, as áreas de proteção ambiental, para poder autoconstruir suas casas com seu próprio suor, com seu próprio esforço e com seu tempo livre, para poder morar, viver, porque afinal de contas ninguém vive suspenso no ar. Todos nós, seres humanos, precisamos de um lugar para poder habitar. No Brasil, segundo os últimos cálculos aí, nós temos 6 milhões de moradias necessárias, 6 milhões de famílias sem um teto minimamente adequado. Claro que nem todo mundo está dormindo na rua, mas está ali na precariedade, no barraco, na condição sub-humana. Entretanto, olha o paradoxo. Há uma estimativa também que no conjunto das cidades brasileiras hoje haja mais de 8 milhões de imóveis vazios, desocupados, há mais de 6 meses, estocados para especulação. De novo, o interesse econômico de um grupo menor, minoritário, se impõe sobre a necessidade social. Somente na região metropolitana, mais de 140 mil famílias que têm violado seu direito à moradia, que vivem em situação de rua, que têm que arcar com o veneno, né, do aluguel, que é um dinheiro que vai para o lixo, que não volta, que tem que sacrificar a renda da família, ou moram de favor, de maneira... né, então, e paralelo a isso, nós temos um déficit, um número de imóveis ociosos, somente em Belo Horizonte, né, de cerca de 70 mil unidades, também, né, por uma pesquisa da Fundação João Pinheiro. Então, ou seja, esse exemplo é um retrato dessa violência estrutural, porque toda grande cidade vive essa contradição estrutural, de muita gente sem casa e muita casa sem gente. Em outros países, a ideia é tentar fazer com que as cidades elas sejam amigáveis, que tenham bairros de classe média alta, classe média média, classe média baixa, convivendo exatamente para quebrar essa diferença entre pobres e ricos, né? E aqui no Brasil, assim, quanto mais para as periferias você vai, ou seja, você vai descentralizando, você vai, quanto mais para fora do centro você vai, mais você vai encontrar pobreza, mais você vai encontrar miséria, mais você vai encontrar violência. E já não é mais uma expulsão para a periferia das cidades sedes das regiões metropolitanas, como é o caso aqui, uma expulsão para a periferia de Belo Horizonte. É uma expulsão para as periferias das periferias. Para as periferias de Neves, de Vespasiano
de Pedro Leopoldo, de Ibirité, de Betim, né? E essa expulsão, ela se dá com o aumento dos aluguéis, com a dificuldade de ter acesso, né, dentro da cidade, sobretudo com o controle da propriedade, o controle da propriedade privada hoje nas grandes cidades. Belo Horizonte, nos 5 últimos anos, teve um aumento de 100% no valor dos aluguéis. E aí essas pessoas migram para essas cidades que acabam sendo cunhadas, né, ganhando esse nome de cidades dormitórios, que são cidades que giram em torno, né, das economias centrais, no caso das sedes das regiões metropolitanas. Então, a segregação socioespacial, muitas vezes, ela ocorre de maneira silenciosa. Esta própria ideia de uma cidade dormitório, se a gente for ver na história e na filosofia, ela contraria a própria ideia de cidade, né? Porque a ideia de cidade, ela foi inventada, né, como pegando, por exemplo, uma das matrizes que é muito importante para o Ocidente, que é da filosofia grega, lá no século V a.C., né? Os gregos falavam em polis. E polis era a palavra que designava a cidade, o local, mas era também a palavra que designava os cidadãos e que designava a própria política, né? A palavra política, ela decorre da raiz polis. A cidade, ela é um lugar pensado para o exercício da cidadania e da política. Então, obviamente que essa forma de raciocinar sobre a cidade exige que a gente tenha raízes, que a gente finque raízes no lugar, né? Que a gente não pense o lugar, não pense o território da cidade apenas como uma coisa, como um ponto geográfico, mas que a gente pense nas relações que são construídas ali. Nós falamos, reivindicamos, né, que as ocupações de moradia são ocupações e não invasão, é para poder situar exatamente o fato de que quando eu ocupo um imóvel, eu estou ocupando porque é um imóvel que não tinha nenhuma destinação, que está numa situação de abandono, de descumprimento da sua função social da propriedade. Agora, é diferente de eu entrar numa área que está servindo para alguma finalidade, seja alguma finalidade residencial, ou industrial, ou comercial. Se eu tiro você do seu espaço, eu estou invadindo o seu espaço, né? Agora, se eu ocupo um espaço que está ocioso e, por isso, está violando a Constituição, eu estou ocupando esse espaço para dar uma destinação social para ele. A Constituição fala lá do direito social da propriedade. Portanto, a propriedade não é um direito absoluto sobre o qual não há nenhum imposto social. Se você acumula enquanto há aqueles que têm carência, essa propriedade pode ser questionada. E para não esperar décadas o legislador que às vezes não aparece para garantir esse direito, o povo faz bem, ocupa, reivindica, clama, reclama, arranca a vida com a mão. Já que sabemos viver só do que a mão alcançar, também podemos sonhar sem dormir. Quem vem de terra alta sente sempre falta do que não pode existir. Se encolhermos até ser impossíveis de esmagar, dá-se um jeito de escapar sem fugir. E já que nada temos, só carregaremos peso que ajude a subir, praticando não saber,
nada do lado de lá, um brilho do que não há, vem cobrir nossa pele escura, capa de armadura, nada pode destruir. Toda vez que esmurecer a vontade de cantar, vai sempre um doido gritar: tamo afim de festa enquanto dorme um inimigo enorme, neles, em nós e em mim.